Eu não deveria lembrar disso. Nem ninguém deveria. Mas existe uma coisa estranha sobre memórias antigas. Algumas não desaparecem. Em 1999, eu assistia a um programa que passava na TV local. Não era famoso. Não passava em horário normal. E, pelo que eu descobri depois, talvez nunca tenha existido de verdade. O nome era simples. M.R. Bear's Cellar. Um programa infantil. Pelo menos, era isso que parecia no começo. Até eu perceber que tinha algo muito errado acontecendo ali. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos quando aquilo começou. Não era um programa normal, não passava em horário fixo, não tinha propaganda, não tinha vinheta, nada. Eu só lembro de uma coisa. Eu ligava a televisão tarde da noite, depois que todo mundo já estava dormindo. E ele estava lá, sempre no mesmo canal local, como se estivesse me esperando. A imagem era estranha desde o começo. Não era limpa, não era como os outros programas infantis. Parecia velha, granulada, como se tivesse sido gravada em fita e esquecida por anos. O nome aparecia na tela sem nenhum tipo de introdução. M.R. Bear's Cellar. Eu lembro de achar aquilo meio ridículo no começo. Um urso grande, meio mal feito, com movimentos duros e olhos que não piscavam direito. Mas a voz era o que mais me incomodava. Não era exatamente assustadora. Era só errada. Como se alguém estivesse tentando imitar uma voz amigável, mas não conseguisse esconder completamente algo por trás dela. Algo mais pesado. O cenário também não ajudava. Era sempre o mesmo. Um tipo de porão, paredes de madeira, iluminação fraca, poucos objetos. Não parecia um lugar feito para crianças. Parecia um lugar abandonado, esquecido. E mesmo assim, o programa se apresentava como algo infantil. O urso falava diretamente com a câmera, como se estivesse falando comigo. E isso foi o que me prendeu, porque não parecia um programa comum. Parecia pessoal, como se não fosse feito para todo mundo, como se fosse só para quem encontrasse aquilo por acaso. Nos primeiros dias, nada muito absurdo acontecia. Ele fazia perguntas simples. Você está assistindo? Você gosta de brincar? Seus pais estão dormindo? Coisas normais, mas sempre com pausas longas demais entre uma frase e outra. Às vezes ele ficava completamente em silêncio, olhando fixamente para a câmera. E esse silêncio era o pior, porque não parecia vazio. Parecia que ele estava esperando alguma coisa, esperando resposta. Eu lembro de começar a responder em voz baixa. Só para mim. Como se aquilo realmente importasse. Com o tempo, outras coisas começaram a aparecer. Crianças. Mas não como em programas normais. Elas não estavam sorrindo, não estavam brincando. Ficavam sentadas, quietas, olhando para o chão ou diretamente para a câmera. E o urso falava com elas. Fazia perguntas estranhas. Perguntas que eu não entendia completamente na época. Você foi um bom menino? Você contou para alguém? Você quer voltar para casa? E as respostas eram sempre baixas, quase sussurradas. Às vezes nem dava para ouvir direito, mas dava para sentir que tinha algo errado. Eu comecei a perceber que aquilo não era só estranho. Tinha alguma coisa muito errada ali. Algo que eu não conseguia explicar, mas que me deixava desconfortável. Mesmo assim, eu continuava assistindo, porque parecia importante, como se eu precisasse entender, como se aquilo estivesse me chamando. E então teve um episódio que eu nunca consegui esquecer. O urso apareceu mais próximo da câmera do que o normal. A iluminação estava mais escura. O fundo quase não dava para vereador. E ele não começou falando como sempre. Ele só ficou olhando, por um tempo que pareceu muito maior do que deveria. Eu lembro de sentir o corpo travar,
porque aquilo não era normal. E então, ele falou, mas não falou qualquer coisa. Ele disse meu nome real, não o nome de personagem, não o nome genérico, o meu. Eu congelei, na hora, porque aquilo não fazia sentido, não tinha como. Eu nunca tinha falado com aquilo, nunca tinha dado nenhuma informação. E mesmo assim, ele sabia. Depois disso, tudo mudou. O programa não parecia mais um programa. As perguntas ficaram mais específicas, mais pessoais, sobre a minha casa, sobre estar sozinho, sobre o que eu fazia quando ninguém estava olhando. E foi nesse momento que eu percebi uma coisa que me deixou com mais medo do que qualquer outra coisa até então. Aquilo não estava só sendo transmitido, aquilo estava observando. E eu já não tinha certeza se estava assistindo ou sendo assistido. Depois daquele dia, eu tentei parar de assistir. Eu realmente tentei. Na noite seguinte, eu não liguei a televisão. Fiquei no meu quarto, tentando ignorar aquilo, tentando convencer a mim mesmo de que tinha sido só coincidência, que ouvir meu nome tinha sido impressão, que minha cabeça estava misturando coisas. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais parecia errado, porque agora existia uma sensação constante de que algo estava faltando, como se eu tivesse deixado algo inacabado, como se o programa ainda estivesse lá, esperando. Na terceira noite, eu não aguentei. Eu liguei a TV de novo. E ele estava lá, no mesmo canal, como sempre, como se nunca tivesse saído. Mas dessa vez, ele não estava fazendo perguntas simples. Ele já começou falando direto, sem introdução, sem pausa. Você voltou. Aquilo me deu um choque imediato, porque parecia uma resposta, como se ele soubesse que eu tinha tentado parar, como se ele soubesse que eu estava evitando. E então ele começou a falar coisas mais específicas, sobre estar sozinho, sobre não contar para ninguém, sobre segredos. Eu lembro de ficar completamente imóvel, sentado na frente da TV, sem coragem de desligar, porque naquele ponto, desligar parecia pior, como se fosse provocar alguma coisa, como se aquilo não estivesse preso na televisão. Foi nesse momento que eu comecei a notar outros detalhes. O cenário parecia diferente. Não era mais só o porão. Havia partes que eu não tinha visto antes. Uma porta no fundo, escura, sempre fechada. E, em alguns momentos, parecia que tinha movimento ali atrás, como se alguém estivesse do outro lado. As crianças também estavam diferentes, mais quietas, mais vazias. E o urso começou a levá-las para perto daquela porta, uma de cada vez. Sempre com a mesma conversa, baixa, difícil de entender, mas o padrão era sempre o mesmo. Ele perguntava, elas respondiam, e depois a porta abria, só um pouco, o suficiente para engolir a luz, e então elas desapareciam. Eu não entendia completamente o que aquilo significava na época, mas eu sabia que não era certo. Eu sabia que aquilo não era um programa infantil. Aquilo era outra coisa. E o pior é que eu não conseguia parar de assistir, porque, de alguma forma, parecia que aquilo já estava dentro da minha rotina, como se eu fosse parte daquilo, como se eu também estivesse sendo preparado. E então veio um momento que mudou tudo. Eu lembro exatamente. O urso estava parado, olhando para a câmera, mais próximo do que nunca. E então ele disse: "Hoje é a sua vez!" Meu corpo inteiro travou. Eu não consegui me mexer, não consegui respirar direito, porque aquilo não parecia uma fala genérica, parecia direcionado para mim. A tela ficou em silêncio por alguns segundos. E então a câmera mudou. Pela primeira vez mostrou um ângulo diferente.
Um corredor, escuro, muito parecido com o porão, mas não exatamente igual. E no fundo, uma porta, a mesma porta, mas dessa vez aberta. E eu não sei explicar como, mas eu reconheci aquele lugar. Não como algo que eu tinha visto antes, mas como algo que eu conhecia. Como se fosse familiar, como se estivesse mais perto do que deveria. Eu desliguei a televisão naquele momento. Pela primeira vez. Levantei, tremendo, sem entender direito o que estava acontecendo. Mas o pior não foi aquilo. O pior veio depois, porque alguns segundos depois de desligar, eu ouvi um som, não da televisão, de dentro da casa. Um som baixo, como madeira se movendo, como uma porta abrindo devagar. Eu congelei. Fiquei parado no meio do quarto, tentando convencer a mim mesmo de que era imaginação, que era só o medo. Mas então veio de novo, mais claro dessa vez, vindo do corredor. Eu não tive coragem de sair, não naquela hora. Fiquei ali, imóvel, até o sol nascer. E quando finalmente saí do quarto, tudo estava normal. Nenhuma porta aberta, nenhum sinal de que algo tinha acontecido. E mesmo assim, eu sabia, porque naquela noite eu entendi uma coisa que nunca consegui esquecer. Aquilo nunca foi só um programa, nunca foi só algo na televisão. Era um convite, e de alguma forma eu aceitei. Eu nunca mais encontrei o canal depois disso, nunca mais vi o programa. Mas às vezes, muito raramente, quando eu acordo no meio da noite, eu tenho a sensação de que se eu ligar a televisão, ele vai estar lá, esperando. E desta vez, não para perguntar, mas para terminar o que começou.